queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aí pelo Instagram da RCC Brasil. Uma alegria muito grande receber todos vocês aí que estão entrando agora nesta live para participar conosco da nossa partilha carismática, né? As nossas lives das terças-feiras que acontecem aqui no Instagram da RCC Brasil sobre algum tema importante aí para o nosso movimento, né? Então nós queremos com muita alegria acolher cada um irmão que está entrando aí, desejando boa noite, né? Deus abençoe a vida de cada um que vai participar conosco nesta noite, né? Essa noite nós temos como convidado nosso irmão Bruno, que é seminarista lá em Palmas, em Tocantins, membro aí do Ministério para Seminaristas da Renovação, e nós vamos trabalhar um tema muito interessante nesta noite, né? A identidade da renovação carismática e o chamado vocacional, né? Que encerrando esse mês das vocações, né? Mês de agosto, mês das vocações, nós vamos trabalhar esse tema muito interessante, muito importante, né? Para nós aí enquanto chamado, né? Vamos trabalhar um pouquinho a questão do chamado vocacional ao sacerdócio, né? Aos seminaristas aí. Então, você que está aí nos acompanhando, vai clicando no aviãozinho aí, vai enviando essa live para outros irmãos que você conhece do seu grupo de oração, participando e que está realmente junto conosco aqui, para estar, né, junto conosco nessa noite, participando dessa live, aprofundando um pouco esse tema, né? Então nós queremos dar as boas-vindas a cada irmão que está entrando aí já, desejando boa noite, né? Você que possa colocar aí sua diocese, seu estado, seu grupo de oração, né? Colocar nesta noite de hoje aí conosco. Nosso tema hoje, a identidade da renovação carismática católica e o chamado vocacional. Queria convidar você que já está entrando para a gente iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir ao Espírito Santo que o Senhor venha sobre esta live, esse bate-papo nesta noite, para que nós possamos também partilhar aquilo que é a vontade de Deus para esse chamado vocacional e a nossa identidade, para que possamos aprofundar naquilo que é necessário, para que o Senhor nos inspire a ajudar outros irmãos e irmãs a descobrir o seu chamado vocacional nessa noite. Por isso, Senhor, inspire-nos, ajude-nos nesta noite, nessa live, para fazermos única e exclusivamente a vontade de Deus, para a glória de Deus, que essa live possa ser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem-vindo, querido irmão, você que entrou aí na nossa live desta noite, Partilha Carismática, hoje com o tema Identidade da Renovação Carismática e o chamado vocacional. Então eu já vou aqui convidar para entrar na nossa live o nosso convidado dessa noite, que é o Bruno Silva, nosso irmão Renovação Carismática Católica, que vai participar conosco nessa noite, né? Está adentrando aí. Ô Bruno, boa noite, irmão. Boa noite, meu irmão. A paz de Cristo. Boa noite a todos. A paz de Jesus. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho aí? Estou ouvindo, graças a Deus. Tá tudo bem. Então tá bom. Aqui também tá tudo certinho. Aqui também tá tudo certinho, dando para ouvir, beleza? Então, Bruno, é uma alegria, irmão, te receber nessa noite aí para essa nossa live, para essa nossa partilha carismática, com esse tema, encerrando o mês das vocações, né? Que na próxima terça já é 1º de setembro, já é outro mês. Então, esse mês encerrando o mês das vocações, para a gente partilhar um pouco sobre essa identidade da renovação carismática e o chamado vocacional, né? Mas, antes da gente começar efetivamente a entrar no assunto, eu queria me apresentar, né? E depois pedir que você se apresentasse. Então, irmãos, eu sou o Mário Lúcio, eu participo do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia, que acontece na cidade de Santa Cruz de Minas, diocese de São João del Rei, no estado das Minas Gerais. Nesse tempo, eu estou na missão
de presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática aqui de Minas, com muita graça, com muito amor, né? Com muita alegria, né? E é uma alegria poder estar aqui moderando, né, esta live nessa noite. E queria pedir, Bruno, que você se apresentasse para nós também. Maravilha, eu sou o seminarista Bruno, sou daqui da Arquidiocese de Palmas, estou agora no segundo ano de teologia e atualmente eu estou na coordenação do Ministério para Seminaristas daqui do estado. Faço parte da equipe nacional do Ministério para Seminaristas e desde já é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite, partilhando desse tema maravilhoso. Glória a Deus. Muito obrigado aí por ter aceitado estar conosco nessa noite. Os irmãos e irmãs estão nos acompanhando aí. Já vai aí clicando no aviãozinho, vai enviando, né, para os irmãos e irmãs do seu grupo de oração, para aquele irmão seu que está sentindo um chamado aí vocacional, para participar conosco nessa noite, para a gente aprofundar nesse tema tão interessante nesse mês das vocações. Você que está participando conosco, vai colocando seu grupo de oração, sua diocese, seu estado, para que a gente possa realmente ver essa graça que é a vocação que nasce também dessa espiritualidade da renovação que o Senhor nos chama a fazer a sua vontade, né? Então, vamos começar, né, Bruno? Vamos começar no tema, então. Bruno, o que você tem a dizer para nós sobre essa relação? Já começando com o tema, né? Essa relação entre a identidade da renovação e o chamado vocacional. Maravilha, eu gostei muito do tema também, porque aqui na Arquidiocese eu faço parte da pastoral vocacional que ajuda os jovens no discernimento vocacional também. Então, para mim é uma grande alegria partilhar sobre esse tema. E quando nós falamos da renovação carismática, o coração se enche mais de alegria ainda, porque muitas das vocações, graças a Deus, têm surgido dos grupos de oração, têm surgido dos retiros, dos acampamentos. Então, quando nós falamos da renovação carismática, da sua identidade, logo nós sabemos que ela tem essa bela missão de evangelizar com ardor missionário a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. E a visão da renovação carismática é tornar o Espírito Santo mais conhecido, amado e adorado, difundindo a espiritualidade e a cultura de Pentecoste a partir do grupo de oração. Então, levando em conta que a sua identidade, a identidade da renovação carismática, está intrinsecamente relacionada com a sua missão, que é justamente essa de difundir o batismo no Espírito Santo, de anunciar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O que tem a ver com o chamado vocacional? Tem tudo a ver. Tudo a ver com o chamado vocacional. Gente, dentro dos nossos grupos de oração, são tantos e tantos testemunhos que têm surgido a partir dessa experiência do batismo. E eu digo para vocês o seguinte, que o batismo no Espírito Santo é algo tão profundo na minha vida particularmente, na vida de tantos outros que eu conheço, que quando a gente tem essa experiência, a gente nunca mais quer ser a mesma pessoa. É uma experiência tão boa que a gente quer levar ela para que outras pessoas também experimentem. Então, essa relação entre a identidade da RCC e o chamado vocacional é algo que não se separa, justamente porque, juntamente ao Ministério para Seminaristas, há tantos outros ministérios que também são vocação. A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Então, Deus chama nos mais diversos ministérios. E olha só a riqueza dos dons dentro dos grupos de oração, dentro dos dons que são oferecidos em tantos eventos que a renovação carismática propõe, que são os grupos de oração, são os rebanhões, os acampamentos, e a riqueza dos dons, o Ministério para Famílias, de Música e Arte. Olha só o quanto o chamado, quanto a vocação de cada um desses ministérios. Tem o Ministério para Seminaristas, que complementa, o Ministério Cristo Sacerdote, para famílias. É uma riqueza muito grande, vocacional, relacionada à identidade, difundido a cultura de Pentecostes para o mundo.
E o próprio Papa Francisco, nós tivemos no ano de 2014 a 37ª convocação da Renovação Carismática, e o Papa Francisco, assim, ele não só abriu as portas, ele escancarou as portas e disse, né? Vocês nasceram, disse para toda a renovação, vocês nasceram de um desejo do Espírito Santo como uma corrente de graça na igreja. Então, a renovação carismática é essa corrente de graça que tem suscitado vocações para a igreja, para a vida matrimonial, vocações para a vida sacerdotal e tantas comunidades de vida que são frutos da renovação carismática que hoje testemunham essa cultura de Pentecoste. Então a gente só tem que louvar e agradecer a Deus, ser muito grato a Deus por suscitar nos nossos corações esse desejo de anunciar este carisma tão lindo, tão magnífico, que é a renovação carismática. Bruno, você falava realmente, né? A experiência com o batismo no Espírito Santo, ela nos impulsiona para uma missão. E, na verdade, a gente se realiza na missão fazendo aquilo que nós somos chamados a fazer. Né? Então, a gente fica com o desejo de levar para as pessoas essa experiência. Quando a gente tem essa experiência do batismo, a gente quer que todo mundo... Então, assim, é um chamado missionário já. Só que, na verdade, a gente se encontra na missão, ou seja, exerce uma missão verdadeira quando a gente faz aquilo que nós fomos chamados a ser, né? Ou seja, quando a gente adentra no chamado ao ministério, igual você falou, né? Tantas comunidades que nasceram com chamados específicos, né? Também, que não deixa de ser uma vocação comunitária, né? De uma comunidade, mas a vocação individual, o nosso chamado específico naquilo que nós temos que fazer no ministério, né? A gente tem que até aprender a identificar dentro da própria renovação qual que é a nossa vocação dentro do próprio movimento, né? Igual você falou, vários ministérios, às vezes a pessoa não está se encontrando porque às vezes ela identificou e quer realizar um ministério, mas que ela não é chamada a fazer parte, né? O Senhor, às vezes, deseja que ela esteja em outro ministério, mas ela insiste num caminho que ela quer ser aquilo, por exemplo, e às vezes, na verdade, não é. Então a gente até tem que se encontrar no chamado específico, até dentro da própria renovação. E claro, quando a gente fala vocação no âmbito geral, o Senhor nos impulsiona naquilo que Ele nos chama a ser na sociedade, né? Então, assim, é uma questão bem interessante que o batismo do Espírito Santo ele impulsiona diversos tipos de vocação, né? Nós temos aí a vocação religiosa dentro da renovação carismática, como o ministério para seminaristas, o Cristo sacerdote, o para-religiosas, né? Mas Exatamente. temos as vocações de estado de vida que a gente coloca, né? O ministério para as famílias, né? O cuidado com as crianças, o ministério aí para crianças e adolescentes, ou seja, que tem que ter uma vocação também para cuidar, né? Dos pequeninos, do jovem, o carisma de trabalhar com a juventude, né? E aqueles de serviço que a gente tem, a formação, a pregação, a música, que também são chamados particulares que nós temos. Então, assim, é uma gama de oportunidades ou de caminhos, se podemos chamar assim, né, vocacionais, dentro do próprio movimento que o batismo do Espírito Santo nos impulsiona a fazer essa caminhada, né, que a gente pode chamar assim. Exatamente. Ô Bruno, só o pessoal eu tô te ouvindo bem, mas o pessoal tem colocado aí que tá um pouco baixo. Se você puder aumentar ou aproximar o microfone. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá bom aqui, mas o pessoal tá colocando aí nos comentários que tá um pouco baixo o seu microfone. Eu coloquei no volume máximo agora. Deu uma melhorada? Aumentou. Como é que tá o Aumentou. feedback? Aumentou. O pessoal põe aí, quem tá escutando aí que tava falando que tá baixo, responde aí pra nós, enquanto nós vamos falando, aí o pessoal vai respondendo. Pra mim já tava bom, mas eles falaram que tá um pouco baixo. Como é que tá aí, povo de Deus? Respondam aí, povo. Se ficou melhor o som agora. Olha lá, deram um Melhorou? tinino aí. Deram um tinino aí. Maravilha. Então é isso mesmo, Mário. O discernimento vocacional ele é muito importante para quem está, de fato, buscando encontrar o seu lugar dentro da renovação ou dentro de uma vocação específica. Não basta, muitas vezes, eu querer, mas o importante é eu ter a coragem de perguntar para Deus, né? Deus, o que o Senhor quer de mim? Às vezes a gente tem medo de perguntar o que Deus quer, com medo da resposta que Ele nos Sim. oferece. E o impressionante é porque mesmo muitas vezes
a resposta de Deus não sendo aquilo que nós não queríamos, Deus acaba nos convencendo da sua vontade. Na minha vocação foi assim, rapaz, no início, quando Deus me chamava, era uma luta constante, mas pelos sinais, Deus foi muito insistente comigo e eu dou muito graças a Deus pela coragem, pelo acompanhamento também que eu tive dentro da renovação carismática, do acompanhamento, do pastoreio, da direção espiritual, da oração. Então, são elementos que contribuem bastante na ajuda do discernimento vocacional daqueles que estão buscando aí encontrar o seu caminho. Beleza, Bruno. E aí, dentro desse chamado, vamos pensar específico agora, né? Esse chamado Certo. vocacional aí que você está, né? No sacerdócio, enquanto seminarista, a gente tem esse acompanhamento aí hoje do Ministério para seminaristas que faz esse acompanhamento daqueles que nasceram ou que, mesmo que não nasceram, mas que quiseram adentrar na seara da identidade aí através do batismo no Espírito Santo. Esse ministério que faz o acompanhamento desses irmãos e irmãs que estão preparando para o sacerdócio. Então conta pra gente um pouquinho, Bruno, como que nasceu esse ministério para seminaristas, né? Esse serviço na renovação para acompanhar essa vocação específica? Exatamente. A renovação carismática, lá no início, a gente sabe muito bem que ela não foi muito aceita pelo fato de ser uma novidade. E para com o Ministério para Seminaristas também não foi diferente. No ano de 1983, o padre Hércules, que é um dos precursores da renovação carismática, ele era seminarista ainda e ele estava em um rebanhão de carnaval em Cruzeiro, São Paulo. E ele partilhou uma vez um testemunho que ele estava com vontade de ir embora. Ele estava no rebanhão ali, estava com vontade de ir embora. E chegou um intercessor. Olha, é importante, olha o quanto os ministérios eles se complementam. Chegou um intercessor e pôs as mãos nele e falou: Filho, fique, que Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Moça, aí naquele momento ele decidiu ficar, e depois, em um momento de oração, uma voz insistente no coração dele dizia: Convoque todos os seminaristas. Aí ele, meu Deus, como é que eu vou convocar o seminarista aqui, né? No movimento que no próprio seminário é impactante essa realidade, muitas vezes os seminaristas sendo discriminados por serem da renovação carismática. Como é que eu vou fazer uma convocação? Será que tem algum seminarista? Mas a voz era muito insistente e ele então decidiu fazer aquilo que aquela voz no seu coração era pedido. E ele foi lá no palco, e lá no palco quem estava era o padre Jonas Abib. E o padre Jonas, ali no cantinho, e pôs as mãos sobre ele. Ele partilhou, né, que Deus estava falando isso com ele, e o padre Jonas, assim, pondo as mãos sobre ele, rezou em línguas. E olha o tanto que esse padre Jonas, homem santo, ele não contou outra. Ele já, no final da oração, disse: Meu filho, esta obra é de Deus. Aí Ó, no primeiro intervalo ali, o padre Jonas já entregou o microfone para o seminarista Hércules e ele já deu um grito: Tem algum seminarista aí? Se tiver algum seminarista aí, eu quero que nós nos reunamos atrás do palco. E disse que nesse dia apareceu 17 seminaristas. E ali eles fizeram a oração, fizeram a partilha. E, e o discernimento era que a difusão, a propagação da cultura pentecostal, ela deveria acontecer entre os seminaristas como um retiro. Então, em 1983, no mês de julho, eles, em Taubaté, em São Paulo, eles, eles fizeram seu primeiro retiro nacional para seminaristas. Então, os seminaristas eram seminaristas, era nacional, mas eram aqueles que eram mais próximos ali da região centro-oeste, da região sul. E foi um derramamento do Espírito Santo e foi realmente a confirmação de Deus. Olha só, 17 seminaristas. No ano seguinte, já foram por volta de 80, e depois já foram mais de 200 seminaristas. E hoje o Ministério para Seminarista é um ministério que
tem arrebanhado tantos seminaristas, né? Rapaz, é muito bonito. Às vezes a gente vê tantos testemunhos que o seminarista, às vezes, vai assim, acabado vocacionalmente, vai desanimado, triste. Às vezes ele vai como a última carta na manga, assim, para oferecer para Deus. Deus, eu quero seguir a minha vocação, mas eu coloco diante de ti a minha vocação neste renasce. E tantos seminaristas partilham depois, no final dos renasces, a alegria, né, de ter renovado a sua vocação, de ter experimentado o batismo no Espírito Santo, o desejo de permanecer. E eu partilho hoje, particularmente, com vocês que graças aos renasces que eu tenho participado, cada renasce que eu participo é cada vez mais uma confirmação de que Deus me chama a esse ministério lindo. Porque o ministério para seminarista ele é passageiro, né? Ninguém entra no seminário para ser seminarista a vida toda, né? É um ministério que é uma passagem para o ministério Cristo sacerdote. Então, por isso que nós seminaristas somos convidados a viver de forma intensa cada renasce, porque em cada renasce a gente vai saber que daqui a uns anos a gente vai ser padre, a gente pode ter a oportunidade de estar atendendo as confissões de outros seminaristas, dando direcionamento espiritual para os seminaristas nos próximos renasces. Então, mesmo sendo passageiro, a gente vive com o coração aberto, cada renasce, e a gente só tem a testemunhar tantas alegrias e confirmações. Dificuldades não faltam, mas alegrias e confirmações, essas é a certeza de que Deus está conosco e caminha conosco através desta linda cultura de Pentecoste. É verdade, né? Esse trabalho, essa experiência aí que transforma, tantos que vêm já do grupo de oração e outros, né, que durante o conhecimento com os seminaristas acabam entrando também no ministério e acabam tendo a sua experiência com o batismo do Espírito Santo já no seminário, né? Assim, não foi de um grupo de oração antes, mas teve o seu encontro ali. Ou seja, não fica só restrito a quem veio do grupo de oração, mas é uma que leva o batismo do Espírito Santo também para outros seminaristas, né? Mas antes de chegar nessa fase aí do seminário, né, do chamado, de ser seminarista, só para a gente entender como é que acontece com os irmãos que vão, né, Bruno, para esse chamado, fala um pouquinho como que é a sua experiência inicial com a renovação carismática, como foi a sua experiência inicial? Ótimo, uma boa pergunta. A minha experiência inicial foi com uma comunidade de vida. Eu estava pesquisando esses dias sobre a Canção Nova e todos os artigos relacionados à Canção Nova e à renovação carismática, de que a Canção Nova e a renovação carismática estão em intrínseca unidade. E no ano de 2008, 2009, mais ou menos, eu tocava contrabaixo no ministério chamado Ministério Gratidão. E aqui em Palmas, o padre Adriano Zandoná, ele era seminarista, ele fazia o curso de teologia e o arcebispo era o Dom Alberto Talveira, e ele trouxe, como ele foi o primeiro arcebispo de Palmas, ele trouxe várias comunidades de vida, trouxe a renovação carismática. Então, aqui, a renovação carismática em Palmas chegou já com todo o gás, justamente pela força que tem o nosso querido Dom Alberto Taveira. E na época que eu tocava contrabaixo nesse ministério, o padre Adriano Zandoná, que na época era seminarista, ele sempre nos convidava. Eu não tinha tido ainda a experiência do batismo no Espírito Santo, mas foi através dos convites do seminarista Adriano Zandoná, dos acampamentos que eram promovidos pela Canção Nova, os acampamentos de jovens aqui em Palmas e tantos outros eventos, que eu ia para servir, para tocar, e acabei sendo pescado por essa experiência maravilhosa da oração em línguas, do batismo no Espírito Santo, do desejo de ser de Deus, do desejo de apaixonar-se pela adoração eucarística. O Papa Francisco, nesta mesma convocação, uma das frases que mais me marcou foi que ele disse isso, né, que o fundamento da renovação carismática está na adoração. Então, a Canção Nova, na época que
nesse período de 2008, 2009. Eu sou muito grato por essa experiência que eu tive dentro da Canção Nova, nessa experiência. É, e, além do mais, o seminarista Adriano Zanoná, ele dava também as formações, os seminários. Junto com ele tinha o padre Márcio, que na época era seminarista, tinha o seminarista Sóstenes, que hoje é padre também, tinha o seminarista Júlio César. Então, nós éramos bem assessorados, bem acompanhados, e graças a Deus, Deus foi suscitando no coração esse desejo de ser cada vez mais pessoas, homens de Deus. E o meu serviço no Ministério de Música foi um canal para que eu pudesse ter as mais lindas experiências carismáticas. E eu sou muito grato a Deus por esta linda comunidade Canção Nova em minha vida. Glória a Deus, irmão. E aí você teve essa experiência, né, e tudo, e fez, né, o caminho aí. E depois você, então, né, foi pro seminário. Né? Nessa época aí, Bruno, que você contou, que você tocava música, você já era seminarista ou não? Não, sim. Eu entrei no seminário no ano de 2014. Nesta época eu era tocador. Tocador de missa, tocador de festejo. E dentro do ministério, através desses convites, foi eu tive a experiência de fazer a faculdade de ciências contábeis, eu tive a experiência de namoro de 4 anos, e Deus insistindo comigo que a minha doação ia ser o sacerdócio. Então, não teve como eu resistir a esse chamado de Deus de doar a minha vida inteiramente a Ele. Então, desde o tocador de violão das missas finais de semana, dos festejos, e depois dos acampamentos de jovens, na minha história, Deus foi trabalhando de modo que eu me deixei seduzir, e hoje eu dou graças a Deus por estar cada dia confirmando essa minha vocação, para a honra e glória de Deus. Amém. E aí depois, né, no seminário, né, você fez a caminhada aí no ministério, mas como que foi e quando, né, que foi sua primeira experiência com o Renascem mesmo, com o Retiro? Maravilha. Então, a minha primeira experiência, assim, que eu tive a experiência com a comunidade de vida Canção Nova, e a minha primeira experiência de renovação carismática católica própria de ministério foi com o ministério para seminaristas. No ano de 2017, foi o Renascem de Júbilo na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Foi de 9 a 13 de janeiro. E na época, quem veio pregar o Renasce foi o Dom Sóstenes, o bispo de Albala, da República dos Camarões. Então, gente do céu, foi uma experiência assim que ali o céu se abriu e foi chuva, depois foi fogo de Pentecoste. Eu nunca tinha visto algo tão bonito. Primeiro porque eu sou de uma cidade simples, né? Palmas é uma capital nova, uma cidade simples. E o encanto que eu fiquei encantado com a cidade de Vitória do Espírito Santo. O próprio nome Espírito Santo já foi um chama assim da unção de Deus naquele lugar. Então Foi a a minha vitória do Espírito Santo na sua vida, né? Foi a vitória do Espírito Santo na sua vida. exatamente júbilo. Eu tive um batismo no Espírito Santo e eu nunca tinha visto algo tão extraordinário, com tantos seminaristas tendo um batismo no Espírito Santo ao mesmo tempo. Dom Alberto, na época a presidente Ecátia, e também o Dom Sócine pondo as mãos, e o Ministério de Música muito ungido, o ministério formado pelos próprios seminaristas, o Ministério de Intercessão. Então foi algo assim maravilhoso, e eu partilho também que não ficou somente ali no retiro. Depois nós tivemos um momento de missão, que o Renasce também ele propõe isso, que os seminaristas, além da espiritualidade dentro do encontro, eles após o retiro, eles vivem a experiência de missão nas comunidades. Então, para mim, foi mais forte ainda, porque eu fui enviado para uma comunidade bem simples,
e que naquela comunidade um padre havia sido assassinado Hum. e o último pároco havia falecido recentemente também em uma homilia. Então, a comunidade que Ó, era apaixonada pelo seu pároco, pelo seu pastor, e, e para mim, viver a experiência de ser consolo para aquelas famílias, de momentos de oração, de espiritualidade, para mim foi assim revigorante para a minha própria vocação, porque o testemunho daqueles padres de doarem a sua vida e ver um povo que mesmo sofrendo com a perda do seu pastor, era um povo ali fiel, e Deus me conduziu como instrumento também para aquelas famílias, como instrumento de consolo. Então, não tenho nem palavras para explicar esse amor que eu senti, tanto na experiência de retiro para seminaristas, quanto na experiência de missão. Então, o ministério para seminarista ele tem esse alicerce, né, da oração, da partilha e da fraternidade. A oração, meu amigo, é porque o que não falta é o Chandre. Moço, é no banheiro, é nas conversas, é, no, é nos momentos de adoração, é na Santa Missa. Então, alguns testemunhos, né, de alguns padres que às vezes eram perseguidos enquanto seminaristas nos seminários, e ainda hoje nem todo seminário é permitido, às vezes tem um grupo de oração, mas é impressionante como essa chama ela se espalha e eles não se limitam a se calar diante disso. Então, a gente vê tantas partilhas de alguns seminaristas que às vezes nas madrugadas, às vezes em silêncio ali, tá rezando em línguas na capela, ou quando vai tomar um banho, ou no quarto. Enfim, a chama do Espírito Santo não pode apagar nas nossas vidas. Então, as dificuldades, elas vêm para nos fortalecer e nos robustecer na fé. glória a Deus. E realmente, né, os retiros, né, tanto os estaduais que a gente realiza também, né, como o nacional, é, é, dá esse momento de congregação, né, porque às vezes o seminarista, o seminário, igual você falou, não tem, a maioria, né, não tem um grupo de oração dos seminaristas, né, alguns seminários têm, outros, a maioria não tem. Então, acompanha ali, né, mais de longe, né, naquele período e tal, mas aí chega no retiro e aí tem aquele rejuvenescer. É igual os irmãos da renovação, quando a gente vai no encontro, né, e volta, né, com aquele gás tudo, por quê? Porque faz aquela experiência maravilhosa, né, de Deus ali, e volta com aquele ardor e tal. Então, para o seminarista, o retiro se torna muito importante por isso, porque às vezes ele não pode participar de um grupo de oração no período de seminário, né, e tal. Então, o retiro é como esse refrigério e, ao mesmo tempo, essa graça de Deus para ele manter ali a vida no espírito, né, que a gente fala que é muito importante para nós que fazemos a experiência do batismo, é muito importante aí esse retiro justamente para ajudar a manter a vida no espírito, né? Até o próprio discernimento vocacional, as dificuldades, né? A caminhada ali no seminário, né? E tudo. Então é bem interessante mesmo. Mas falando do Renasce, Bruno, algum acontecimento ali em algum Renasce, né? Que você participou, você considera importante enquanto motivação vocacional para você ou para outros seminaristas? Sim, tem um acontecimento de um Renasce. Eu não cheguei a participar deste Renasce, mas o testemunho do que aconteceu neste Renasce, para mim, foi, foi fundamental também para a confirmação da minha vocação e de tantos outros Renasce, porque foi muito forte o que aconteceu. Nisso, eu estou falando do Renasce de 2014, que aconteceu aqui mesmo, em Palmas, Tocantins. No ano de 2014, o Renasce acontece da seguinte forma: a primeira semana ela é realizada apenas com os coordenadores, e a segunda semana, esses coordenadores que vivenciaram o retiro antecipadamente, eles tornam-se servos dos outros seminaristas que vêm para a segunda semana. Então, um retiro é para a coordenação e o outro é para os demais seminaristas. O da coordenação é o de preparação e para os demais seminaristas, os coordenadores tornam-se servos
dos seminaristas. E no ano de 2014, aqui em Palmas, Tocantins, no retiro da coordenação, bem no finalzinho, quando os seminaristas, quando os coordenadores estavam voltando de uma cidade aqui do interior de Santa Teresa, uma cidade que fica em cima da serra, na volta tem uma curva que ela é bastante perigosa e o freio do ônibus em que eles estavam acabou, o ônibus que eles estavam acabou o freio e a van acabou descendo ladeira abaixo e teve várias, como é que se diz, capotou várias vezes. Impressionante que ela ficou muito amassada mesmo. E um dos seminaristas, apenas um, acabou falecendo, que foi o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo ele já estava no segundo ano de teologia e ele tinha 23 anos. E foi muito forte, assim, tanto para os coordenadores, depois para os retiros também. E o testemunho de Luiz Gustavo, depois os seus escritos, a sua vida, a sua família, tem servido de alimento espiritual para nós seminaristas até hoje. Foi feita até uma música, se vocês me permitem, eu soltar aqui a goela, a goela dessa música. Eu, como cantor, sou um ótimo contrabaixista, mas eu queria, mas eu queria cantar essa música aqui com você, para vocês, porque a letra dessa música diz: me sacrifico por causa dos outros por um bem maior. Esta frase, ela foi retirada do caderno de anotação do Luiz Gustavo, seminarista que faleceu. E depois, essa música, ela foi o tema do Renasce no ano seguinte, na Arquidiocese de Florianópolis, o Renasce da Ressurreição. E essa música, ela é um marco para o nosso seminarista. Não tem como a gente participar de um Renasce e não ouvir a letra dessa canção, porque a nossa vida é isso, é um sacrifício de amor por um bem maior. A vida de Cristo, o sacrifício da cruz, foi pelo bem maior da salvação da humanidade. Então, foi muito profundo essa mensagem que o Luiz Gustavo nos deixou e eu queria cantar essa canção também como forma de oração, tá bom? Ela diz bem assim: me sacrifico por causa dos outros por um bem maior. Meu bem maior tocou meu coração desde criança. A Ele eu dei o meu sim. A minha vida entrego, Senhor, a tua obra. Com alegria responda ao chamado que Ele me fez. Jesus, recebe o meu sim. Eu vou a teu encontro, levo o sacerdócio dentro do meu coração. Eu vou a teu encontro, na certeza que eu tenho da minha vocação. Renascem todos os dias o amor e a alegria de servir a ti. Renascem todos os dias a fé e a esperança que eu tenho em ti. Renascem todos os dias o amor e a alegria de servir a ti. Renascem todos os dias a fé e a esperança que eu tenho em ti, Jesus.
Eu vou a teu encontro, levo o sacerdócio dentro do meu coração. Eu vou a teu encontro, na certeza que eu tenho da minha vocação. Amém. Oh, que bonita a música, né? Linda a letra aí. Conheço a música, né? A gente acompanhou um pouco, né, Bruno? Eu era coordenador diocesano na época, né? Aqui na Olha Diocese de só, São João del Rei, e a gente acompanhou todo esse processo do Luiz Gustavo, né? Que era o Renascem da Cruz, né? Foi o Renascem da exatamente. Cruz, e aí, na verdade, ele se uniu aí ao sofrimento de Cristo, dando a sua vida na missão, né? Então mexeu muito com a gente naquela época, naquele tempo, e depois veio logo o Renascem da Ressurreição, que foi para lá. Então, assim, realmente ficou marcado, né, esse acontecimento, uma tragédia, mas que a gente descobriu ali a vida de santidade de Luiz Gustavo, né? E a gente conheceu de Exatamente. verdade. Às vezes a gente não conhece as pessoas que estão conosco, né? Os irmãos da renovação carismática, do nosso grupo de oração, do nosso conselho que serve junto com a gente. E aí, quando acontece uma situação dessa, a gente acaba conhecendo o profundo ali da vida das pessoas, né? Então, deu-nos um testemunho muito importante que nós temos que nos conhecer bem as pessoas, porque a gente tem vários santos convivendo conosco que a gente nem sabe, né? E tem É vários verdade. irmãos e irmãs. Isso foi realmente uma graça, assim, mexeu muito com a renovação naquele ano, eu lembro do acontecimento, eu não esqueço, né? Até hoje ganhamos aí o Luiz Gustavo como intercessor desse ministério tão importante, né? Nesses tempos, né? Para os seminaristas, né? É Que verdade. advém da renovação, agora você falou que passam as dificuldades, né? E tal. Então, nossa, foi muito importante esse acontecimento e trouxe alguns ensinamentos para nós. Mas já que a gente está falando da dificuldade, né, Bruno? Vamos falar então que você fale para nós aqui. Quais as dificuldades, os desafios, né, de um seminarista, né, que você considera aí nesse Oh, tempo aí? rapaz. Rapaz. O seminarista, principalmente ali quando está entrando no seminário, primeiro tem o desafio da saudade, né? Aqui no nosso seminário, ele é um seminário interdiocesano. Então, vem seminaristas de várias cidades do estado de Tocantins e há muitos outros estados também no Brasil. E às vezes a saudade é um primeiro desafio a ser superado, mas que com a graça de Deus, com a oração, os seminaristas vão amadurecendo e vão crescendo com isso também. E uma outra dificuldade interessante é a disciplina com os horários. Esses dias eu achei engraçado, porque eu vi um meme de um seminarista dormindo, né? Aí o sino toca, ele cai na cama, mal caiu na cama, o sino tocou de novo. Então, às vezes, quando a gente está iniciando aí como seminarista, uma das dificuldades é a rotina de acordar cedo, de ser fiel nos horários, de ser disciplinado. Então, tudo isso nos ajuda a crescer como homens íntegros. E uma dificuldade também que às vezes a gente tem no decorrer da caminhada é a vergonha de dizer que está precisando de alguma coisa. Tem vezes que a gente está com um sapato ali rasgando e alguém chega, ô meu filho, você está precisando de uma coisa, de alguma coisa, e a gente, muita vergonha, a gente, ô, tá tudo tranquilo, tudo na paz, mas ali o coração tá, Tá doido para pedir o sapato, né? tá doido para pedir sapato. Você vê que a gente até mexe o pezinho assim, ó, para ver, ou tá com a roupa assim meio rasgada aí. Não é, mas quando é para os outros, aí tudo bem, a gente pede, quando é para missão, aí a gente sabe pedir. Aí nessa hora a gente vira padre, que diz que depois que vira padre, sabe pedir bem para a paróquia, né? Mas até o padre, para pedir para si mesmo, às vezes tem dificuldade. E da mesma forma, a gente seminarista. A gente pedir alguma coisa para a gente. Então, um conselho que eu dou às vezes, não é nem a questão de perguntar o que está precisando. Já ajuda logo, ou
conversa com outro seminarista, que aí o outro seminarista vai dizer, ó, fulano de tal não quer dizer, mas ele está precisando disso e disso. Se alguém quiser ajudar algum seminarista, tá aí, fica a dica aí, né? E, e um desafio também para nosso seminarista é ter uma vida integrada. Os documentos da igreja, eles nos propõem 4 áreas para que nós sejamos sacerdotes integrados, que é a área humano-afetiva, a área espiritual, a área intelectual e a área pastoral. Então, a integração dessas áreas é muito importante, tão importante quanto a intelectualidade, a espiritualidade, a parte humano-afetiva também, a parte pastoral. Então, nós, seminaristas, somos convidados a buscar esta integridade nessas 4 áreas. Então, às vezes, nós vemos com. Cada um vem de uma região, tem os problemas de temperamento. Às vezes, dentro do próprio seminário, tem diversas espiritualidades. A riqueza da igreja é muito bonita por isso, né? Um só é o espírito, mas diversos são os dons. Então, e às vezes nós temos a dificuldade, às vezes até fraterna. Alguns irmãos chegam a nos gaçoar enquanto renovação carismática. A gente vai só oferecendo a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Mas, enfim, a nossa integração ela é muito importante enquanto seminarista nesse caminhar vocacional. Beleza, realmente nós temos que ajudar os irmãos que estão acompanhando aí, irmãos. Você tem um seminarista aí, amigo seu, sendo da renovação ou não da renovação, nós temos que ajudar muito esses irmãos e irmãs que precisam muito de nós, né? Está muito, principalmente você que é servo, que está acompanhando, é servo da renovação, tem que apoiar esses irmãos e irmãs, né? Muitos dioceses que ainda não têm o ministério para direcionar, para ajudar, né? Então a gente tem que se empenhar enquanto irmãos e irmãs. Eu lembro aqui do meu grupo de oração, né? Aqui na minha diocese, aqui no meu grupo de oração, a gente tem várias vocações que saíram, sabe? De sacerdote, de freiras, né? Do grupo de oração que eu faço parte aqui. Então a gente tem um hoje que ele é o nosso assessor, o padre assessor da renovação aqui na diocese nossa hoje, ele é fruto do meu grupo de oração. Ele foi seminarista, foi do Renasce, ordenou padre hoje, ele nos ajuda aqui enquanto renovação carismática na diocese. Então é Maravilha. importante, né? É importante isso porque cuidar, né? Por causa nesse período, nesse período que passa, é muita coisa, né? É uma dificuldade. Eles não têm um grupo de oração igual a gente tem toda semana um grupo de oração para ajudar a gente. O seminarista não tem. Então nós temos que ligar para eles, rezar com eles no telefone, né, Bruno? Boa, Perguntar se está boa. precisando, rezar para ele, né? Para que eles possam continuar na caminhada, apesar das dificuldades que você colocou aí, né? E tem dificuldade de perseguições, às vezes, dos próprios seminaristas, de reitores, nesse sentido, por conta da renovação. Então a gente tem que ajudar nos bastidores aí, os irmãos na oração, mas conversando, ligando, escutando, né? E se a gente tem alguém que saiu do nosso grupo, que foi para o seminário, alguém que a gente conhece, né? Da renovação, a gente tem que dar esse apoio, estar junto aí, porque realmente é uma caminhada, né? Difícil e às vezes fica muito só, né? É o ministério aí que eu falo que fica mais só, porque os outros a gente consegue acompanhar ali, né? Mais e tal, mas o seminarista ele fica mais lá, ele não pode fazer muita coisa, porque na verdade ele está ali, né? No seminário e tal, mas a gente pode ligar para ele, conversar, rezar junto, para dar aquele apoio, Exatamente. escutar um pouco, né, Bruno? Os desabafos, Isso. aconselhar naquilo que for possível no nosso alcance, ajudar nessa caminhada aí realmente é importante demais. E, Exatamente, Maria. Aqui em Palmas, aqui na Diocese de Palmas, nosso seminário a gente tem uma graça muito grande que é o apoio dos reitores, porque eles, eles favorecem a promoção dos diversos carismas. Então, tem seminaristas que são oriundos de grupos de oração, outros são do apostolado, os diversos movimentos dentro da igreja. Então, eles preservam esta raiz. Mas a gente sabe que nem todo seminário é assim. E, às vezes, de fato, tem essa dificuldade de não poder exercer o ministério para seminaristas dentro de um grupo de oração. Nosso grupo de oração, ele aqui, por exemplo, ele é realizado de 15 em 15 dias.
mas é uma bênção. Nosso grupo de oração é o grupo de oração São Miguel Arcanjo. Inclusive, nós estamos aí na batalha da quaresma, na quarentena de São Miguel. E, e é uma graça muito grande a experiência do grupo de oração. Nem sempre foi assim, né? No início, os primeiros reitores, os seminaristas, para participarem do grupo de oração São Miguel Arcanjo, eles tinham que ir para um outro prédio, para uma capela. Mas, graças a Deus, a gente deve perseverar e rezar pelos seminaristas. Porque, olha, se a gente for olhar bem, são no mínimo 7 bispos hoje que já passaram pelo Renascem, e tantos padres. Então, é uma alegria muito grande saber que a renovação carismática está promovendo as vocações e, ao mesmo tempo, está ganhando seu espaço dentro da igreja, no meio do clero. Nós temos os retiros para o Ministério Cristo Sacerdote, o tanto que tem aumentado também. Então, a gente só tem a agradecer por essa belíssima corrente de graça, por este movimento que é, de fato, transformador em nossa vida, que, de fato, nos ajuda cada dia a não desanimar e a levar as pessoas a terem esse encontro com Cristo, com o amor de Jesus. Então, é só coisa boa que a gente tem a dizer dessa corrente de graça. Amém. Isso mesmo, nós temos que cuidar dos nossos seminaristas. Bruno, nossa live está chegando no final, né? Oh, Já rapaz. falamos bastante aí, mas né, tinha mais coisa para perguntar, mas o tempo não vai permitir. Mas eu queria pedir aos irmãos que estão acompanhando a gente aí agora, se você que é seminarista, que está nos acompanhando, coloque aí, ó, eu sou seminarista. Você que tem um amigo seminarista da renovação, né, um irmão, coloca o nome dele aí, o nome do seminarista aí, porque agora nós vamos rezar, né? O Bruno vai conduzir uma oração para nós, então coloque aí o nome do seminarista, né? Você que está acompanhando, fala assim, ó, eu sou seminarista. E você que tem um amigo seminarista, né, da renovação aí do seu grupo de oração, da sua diocese, coloca o nome dele aí para nós, se você conhece um, né? Coloca o nome do seminarista aí para nós. Vejo que tem bastante participando aí, já está colocando lá, ó, eu sou e tal. Glória a Deus aí. A Erlon. Ei, maravilha. Isso mesmo aí. Kaique, Isso. ô grande Kaique. Conheço, meu irmão. Isso, os irmãos vão colocando lá, ó. E você que conhece alguém, coloca o nome dele aí, que agora o Bruno vai conduzir uma oração para nós. Não estamos terminando a live ainda, depois ainda tem alguns recados para você, mas vamos rezar juntos agora com o Bruno. Maravilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu quero pedir, Jesus, nesta noite, o Teu Espírito Santo, Jesus. Que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo na vida dos nossos seminaristas, na vida dos nossos vocacionados, na vida de todos os jovens que estão assistindo essa live, Jesus, que também estão buscando discernimento vocacional. Queremos te pedir, Jesus, o derramamento do Espírito Santo, Jesus, que o Senhor venha confirmando a vocação destes teus filhos, Senhor Jesus. Sabemos que o sacerdote é o amor do coração de Jesus, como dizia São João Maria Vianney, Jesus. E tantas são as batalhas, Jesus, tantas são as dificuldades, Jesus. Tantas são as investidas do maligno para que esses filhos desistam da vocação, Jesus. Mas eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha derramar a tua graça, que o Senhor venha fortalecer, Jesus. Que estes teus filhos sejam verdadeiros soldados, Senhor Jesus. Que estes teus filhos possam experimentar todos os dias, Jesus. E a graça do Pentecoste, ela não se resume a um fato, Jesus, mas ela é a realização plena todos os dias, Jesus. Que esta cultura de Pentecoste venha incendiando o coração destes filhos que estão presentes agora e estão ouvindo esta oração, que estão rezando neste momento, Jesus. Toca principalmente aqueles que estão desanimados, Jesus, aqueles que estão sem esperança na sua vocação, Jesus. Que a tua bondade, que a tua misericórdia, Jesus, venha em favor destes teus filhos, Jesus. Nós te suplicamos, Jesus, dai forças neste período de pandemia. Sabemos que muitas vezes já pensaram em desistir, pensaram
em abandonar, Senhor Jesus, mas que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, em auxílio destes filhos, que nenhum possa, Jesus, possa olhar para trás, possa colocar a mão no arado e olhar para trás, Jesus, mas que a graça do Teu Espírito Santo venha em auxílio, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Renova, Jesus. Renova o primeiro amor, Jesus. Renova o chamado destes filhos, Senhor Jesus. Aqueles que estão em discernimento vocacional, Jesus. Que o Senhor possa tocar profundamente os seus corações, Jesus. Vem, Senhor Jesus, com o teu poder, com a tua graça, Jesus. Vinde inflamando, Senhor Jesus. Não é em vão, Jesus, que o Senhor coloca no coração de um homem o desejo de se entregar inteiramente a Ti, Jesus. Não é em vão, Senhor Jesus, que o Senhor tem chamado, Jesus. Mas o Senhor tem chamado homens para uma vocação santa, Jesus, que possa surgir no seio da Tua igreja, homens santos, Jesus, integralmente santos, Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu vou a teu encontro, levo o sacerdócio dentro do meu coração. Eu vou a teu encontro, na certeza que eu tenho da minha vocação. Deus nos abençoe, nos guarde, nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Obrigado, Bruno, pela essa oração, pela partilha de hoje, né? Muito obrigado aí pela sua presença mesmo, pela contar essa experiência, o Renascem, né? A sua vocação, o seu chamado, e falar dessa questão vocacional aí dentro da identidade da renovação carismática. Muito obrigado aí pelo aceite, né, desse convite, por estar conosco aí nessa noite, viu? Deus abençoe. Amém, meu irmão. Muito obrigado mesmo pelo convite. Rapaz, ainda bem que eu estou sentado aqui, que só Deus sabe a tremedeira nas pernas, que é participar de uma live a nível nacional. Mas muito obrigado mesmo. Vamos desculpando aí algum nervosismo, mas louvo muito a Deus por esta corrente de graça. Obrigado a Marilúcia Albuquerque, que é a nossa presidente aqui do nosso estado. Ela sempre dá a nossa maior força. Ao Vinícius Simões também, a toda a renovação carismática, aos meus irmãos seminaristas que estão aqui também fazendo presente nessa live, a tantos outros irmãos da renovação carismática aqui presentes, tantos outros também que não são da renovação, mas que estão aqui presentes também, que eu sei. E obrigado pelo carinho. Deus abençoe muito, viu? Cada um de vocês. E falei muito. Deus abençoe. Não, tá bom. Queridos irmãos, vocês que participaram conosco, muito obrigado. E, né, nós já deixamos o convite, né? A Renovação tem toda uma programação nas redes sociais durante a semana. Nós temos o grupo de oração no Facebook. Na quinta-feira nós temos a live da sexta-feira também, né? Temos a live da editora. Então, você pode estar conectado com a gente aí no Facebook, no Instagram, né? Que a gente vai estar aí durante a semana com a nossa programação para que você possa participar conosco aí dos vários acontecimentos que nós estamos propondo nesse período de pandemia. E essa live nossa da terça-feira, a Partilha Carismática, na semana que vem, né? Na próxima terça, dia 1º de setembro, o nosso tema será um tema muito importante também para nós. É a ministerialidade e a interministerialidade orgânica, para entender como que se entrelaçam o trabalho ministerial na renovação, a relação de um ministério com o outro, essa importante, vamos dizer assim, ligação de cada ministério para fazer a engrenagem da renovação carismática funcionar da maneira que o Senhor sonhou. Então, nossa convidada da semana que vem é a Bea, né? A Maria Beatriz vai estar conosco, trabalhando esse tema e aprofundando esse tema da ministerialidade e interministerialidade orgânica. Então, nós convidamos você a participar conosco na próxima terça, às 21h30, aqui no Instagram da RCC Brasil.
Muito obrigado a todos que Um estiveram abraço conosco. ao Rafael também, o coordenador nacional do Samaritano. Ah, isso aí. Ô, Rafael, obrigado aí, meu irmão. Deus abençoe, viu? Isso, abração pro Rafael. Rafael está na aula hoje, né? Já voltou às aulas online. Então Deus Isso. abençoe aí, Rafael também, coordenador nosso aí do ministério no Brasil, né? Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs, vocês que participaram conosco. Foi uma alegria muito grande poder estar aqui, estar com o Bruno. Deus abençoe cada um de vocês. Nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma Amém. boa noite e uma semana cheia de graça para todo mundo aí. Uma boa noite. Deus abençoe. Com Deus. Fique com Deus.